pessoal, estamos começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev. No programa dessa semana, a gente está recebendo o coordenador dos cursos de Biomedicina e Farmácia aqui da Unifev, o professor Dr. Roberto Malta. Beto, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho para o pessoal de casa, né, de passar algumas orientações. Isso, e o tema do nosso programa hoje, gente, é saúde e os benefícios, os malefícios da automedicação, né, Beto? É isso daí, nós vamos falar um pouquinho sobre automedicação e alguns detalhezinhos a mais aí, né, durante o programa. Isso. Então, eu já começo te perguntando, Beto, o que caracteriza a automedicação? Bom, a automedicação é quando você toma medicamento por conta própria, por conta de algum sintoma que você possa estar tendo, ou que o seu vizinho falou para você que esse medicamento é bom para aquilo que você está sentindo. Então é isso, é o ato de você automedicar sem uma prescrição, sem uma orientação de um profissional. E quais riscos as pessoas correm quando acontece isso? Antes de falar de risco, vamos definir o que é medicamento, que acho que é Vamos lá, importante, né? Vamos lá. Porque às vezes a gente usa o termo remédio e medicamento e são dois termos diferentes. Vamos dizer assim, o remédio é o popular, né? Que não inclui só o medicamento. Por exemplo, comer pode ser um remédio, né? Tomar água pode ser um remédio. Agora, o medicamento é quando você tem uma formulação com um princípio ativo estudado. Certo. Né? Então, quando você tem uma fórmula farmacêutica que seja xarope, comprimido ou injetável, nós estamos falando de um medicamento. Né? Então, o pessoal de casa entender o que é remédio e o que é medicamento. E quais são os riscos que isso pode trazer para a população, né? Para quem está fazendo uso? Vamos lá. Desde uma dor de estômago, né? Se estiver fazendo uso de alguma medicação que seja ácida, né? Que possa agredir o estômago, até, por exemplo, estou com uma dor de cabeça, estou com uma enxaqueca, fui lá e tomei um medicamento por conta própria. Isso pode mascarar um sintoma, por exemplo, o sintoma de meningite, né? E aí pode tardar o diagnóstico e ser mais complicado para o paciente. Isso é um risco muito grave quando você fala assim em automedicação. E quando uma pessoa já tem uma medicação prescrita pelo médico, qual a importância dela seguir os horários recomendados, fazer tudo o que está ali escrito na receita? Antes do medicamento chegar para o paciente, ele passou por vários estudos, né? E existem estudos de biodisponibilidade, que é assim, quanto tempo o medicamento vai passar no nosso corpo, vai estar no nosso corpo, com capacidade de ter um efeito. Isso vai determinar o intervalo entre um uso e outro. Então a gente às vezes toma assim, medicamento a cada 6 horas, e outros são mais prolongados, a cada 12 ou a cada 24 horas. Então isso depende da concentração do medicamento no nosso organismo. É óbvio que se você tiver um medicamento que você possa tomar 24 horas por dia, a chance de você esquecer é menor, do que aquele que você pode tomar, que aquele que você precisa tomar de 6 em 6 horas. Então isso vai ser muito da forma farmacêutica que o prescritor indicar para você, e da questão do medicamento em si mesmo, da biodisponibilidade dele dentro do nosso organismo. O medicamento ele tem que ser processado pelo fígado, né? Algumas formulações aí passa pelo fígado, e aí a intenção do nosso corpo é expulsar esses xenobióticos, esses medicamentos que a gente ingere que não fazem parte do nosso organismo. Então aí alguns medicamentos podem ser eliminados mais rapidamente, e outros podem tardar um pouquinho mais. Então isso faz com que você tenha assim, esse intervalo entre um uso e outro. Então é super importante que você siga as orientações do profissional médico, dentista, ou da orientação do farmacêutico, né, para você fazer o uso correto e não esquecer. E quando isso não acontece, a pessoa acaba interrompendo esse uso do medicamento antes daquele prazo determinado. 5 dias, 7 dias, o que pode acontecer? Então, Júlia, isso acontece muito, né? Porque às vezes a gente começa a tomar uma medicação, depois de 2, 3 dias acaba melhorando, estou melhor, não vou precisar mais fazer o uso desse medicamento. Isso pode agravar muito em alguns casos. Por exemplo, se a gente for pensar aí em antibióticos, né? O antibiótico ele tem que ser tomado naquele tempo que foi prescrito. Se você parar de tomar antes, o que você pode estar fazendo? Você pode estar selecionando algumas bactérias que são mais resistentes, que ela demoraria mais para ser destruída. E aí, quando você para de tomar, essas que são mais resistentes acabam se reproduzindo. Então, aí que vem a resistência dos micro-organismos aos antibióticos. Então, esse uso que muitas vezes a pessoa faz, que não é da forma correta, interrompe antes, pode causar, por exemplo,
a resistência de micro-organismos. Ô Beto, e explica pra gente qual que é a diferença entre os medicamentos genéricos, similares e de referência. Isso, vamos lá. Bom, medicamento de referência é aquele medicamento onde foi feita a pesquisa clínica inicial, foi descoberta a formulação, né, passou por vários testes e ele chegou no mercado. Então vamos dizer assim, é o lançamento daquele medicamento, não existiu nenhum outro antes dele. Então isso a gente chama de medicamento de referência. Aí depois nós passamos a ter os medicamentos similares, que são medicamentos que têm o mesmo princípio ativo, que podem ter alguma diferença em termos de coloração, do veículo, né? Do corante, do sabor também. Certo. Então, se a gente pensar assim no medicamento que é o similar, ele pode ter essas variações também. Mas ele também teve que passar pelos testes. Certo. Então, assim, existe uma fórmula própria, né, dos medicamentos que foram testados, que é de referência, e o similar, ele tem que também ter essas mesmas condições. O genérico, né, é um medicamento que tem o mesmo princípio ativo do medicamento de referência, porém ele não tem uma marca. Isso faz com que o custo acabe sendo menor, né, porque as indústrias farmacêuticas não vão ter gasto com publicidade. Certo. Então, essa é a diferença, mas todos os três, referência, genérico, similar, eles têm que garantir uma biodisponibilidade do nosso corpo. Eles fazem o efeito que estão ali para fazer. Isso daí, tem que ter uma bioequivalência, né, entre todos esses medicamentos. Ele tem que fazer esse efeito. O Beto, explica pra gente por que alguns medicamentos as pessoas devem tomar em jejum, outros elas já devem tomar acompanhado de alguma alimentação. Por que muita gente fala que não pode beber medicação com leite ou com outros tipos de líquidos? Explica isso pra gente. Alguns medicamentos, por exemplo, você não pode ingerir com leite, porque o leite tem gordura e isso acaba dificultando aí a absorção dos medicamentos. Certo. Da mesma forma com alimentação. Né? Alguns medicamentos você tem que ingerir com alimento para não ter uma agressão no fígado, e outros seria melhor você ingerir em jejum. Então essa é a diferença, mas assim, não tem como a gente determinar isso. É importante que o profissional lá na farmácia, quando você for buscar o medicamento, ele te oriente nesse sentido. Você tem que tomar em jejum, ou você tem que tomar durante a alimentação, ou você não pode tomar com leite. Então essas orientações o profissional ele tem que passar para a pessoa. Em relação à conservação desses medicamentos, a gente sabe que existem diversos Farmacinha em casa, né? Diversos jeitos, né? Sim. Por exemplo, eu estou tomando um antibiótico que às vezes eu preciso colocar ele na geladeira. Aqueles líquidos, principalmente os infantis, tem bastante. Por que cada um depende de uma coisa e por que quando passa do prazo de validade, mesmo ele estando bem conservado, eu não posso ingeri-lo? Bom, então o medicamento ele tem que ser armazenado de forma correta. Aqui na nossa região nós temos um clima, hoje está agradável, né? Mas nós temos um clima que é meio desfavorável, muito quente. Sim. E o medicamento não pode ter uma temperatura alta, nem umidade. E a gente tem muito costume de armazenar nossa farmacinha aí, entre aspas, né? Embaixo do armário da pia. Que às vezes a pessoa coloca lá embaixo do armário da pia, que é um lugar bem úmido. Então o ideal é que você armazene ele no ambiente com clima seguro, ambiente seco e com clima que não seja úmido, né? Agradável, com uma temperatura mais agradável aí, mais amena. Por exemplo, no guarda-roupa, às vezes você tem uma caixinha lá, você pode colocar lá. E outra coisa importante, Júlia, a questão da segurança, né? Você não deixar o medicamento acessível à criança. Isso é muito importante. Você falou em criança, de armazenar xarope na geladeira, né? Sim. Para cada medicamento também tem uma orientação. Por exemplo, se a gente pegar a insulina tem que ficar sob refrigeração. Às vezes o pessoal tira, vou viajar e não toma cuidado de colocar ela num recipiente com gelo, né? Para estar fazendo o transporte. Isso é bem importante. Com relação ao medicamento vencido, as indústrias elas têm que garantir que até aquela data já foi feito o teste, né? Ela garante uma efetividade. Depois disso, você não pode tomar, você não deve tomar, porque você está correndo o risco de não ter efeito, você está correndo o risco daquela medicação já estar contaminada, porque se a gente abre algum líquido e aí fica contaminado por um determinado tempo,
E algumas medicações, por exemplo, mesmo depois de aberta, se ela tiver contato com umidade, essas coisas, ela deixa de ter a efetividade dela ou ela pode estar contaminada. A gente pegar aí um colírio, por exemplo, né? O colírio, depois que você abre ele, você tem que fazer o uso dele, aí não pode ficar muito tempo guardado, porque senão você tem um risco aí de ter uma proliferação bacteriana e acabar prejudicando. Certo. Ô Beto, e fala pra gente ainda relacionado a essa questão da medicação vencida. O que que a pessoa pode fazer? Onde ela pode procurar para fazer o descarte correto? Porque a gente sabe que não pode jogar no lixo convencional, Não né? pode jogar no lixo convencional, também não pode colocar na descarga, né? Jogar na Isso, descarga lá, jogar na privada, na privada, pia e né? na descarga, né? Então você não deve fazer isso daí. Por questões ambientais, né? Contamina o meio ambiente. Existem até estudos que falam que algumas bactérias tornaram-se resistentes pelo fato das pessoas jogarem antibióticos na água. Olha só. Tem estudos daí, lá no Rio de Janeiro, na lagoa lá do Rio de Janeiro. Tem estudo feito. Então você tem que fazer o quê? Pega esse medicamento em casa que você não esteja mais utilizando, leve até uma farmácia que possa ter esse serviço de descarte do medicamento. Tá? Aqui nós temos a nossa farmácia universitária, que ela faz esse tipo de trabalho. Você pode trazer aqui, e aí a gente vai dar um descarte correto para essa medicação. Isso é importante aí que a pessoa atente, né? Porque é comum, às vezes, você fala assim, tem 2, 3 comprimidos aqui, põe no lixo. Ou põe na descarga, dá na descarga. Ou dá para outra pessoa, né, Beto? Ou dá para outra pessoa. Ou dá para outra pessoa. Certo? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso daí. Medicamentos vencidos. Isso. Em relação a efeitos colaterais, é comum? Como que as pessoas podem notar que está tendo esse efeito colateral? O que que elas têm que fazer? Bom, a princípio o farmacêutico vai orientar essa pessoa de algum efeito que já tenha feito estudo, né, que já esteja descrito lá na bula, documentado na bula, né? Isso é muito comum. Nas bulas você pega lá, probabilidade de você ter esse sintoma é de 10% no estudo, ou de 5%, ou probabilidade de você ter desse sintoma é raro. Mas a gente tem que entender que para o medicamento chegar no mercado foi feito todo o estudo. Mas o estudo é feito com uma porcentagem da população. Né? Tem muitos efeitos que acabam não sendo notificados. Tem uma subnotificação. Porque o que acontece? Você tomou, não se sentiu bem, o que você vai fazer? Para. E aí não informa o médico, não informa o farmacêutico, né? Ou vai até procurar um outro profissional, e não relata essa condição de que o medicamento aconteceu alguma coisa para essa pessoa, né, que teve algum agravo, né? E quando a gente percebe que tem esse agravo, a gente tem que fazer uma notificação, informar a Anvisa de que aquele medicamento está causando um determinado efeito. E tivemos casos de medicamentos que foram suspensos por conta disso. Então o medicamento foi lançado no mercado, passou por os estudos, né? E depois viram que esse medicamento estava causando alguns malefícios a mais do que estava relatando na bula. Testes. Isso aí a Anvisa retirou do mercado. Então é importante que a pessoa, se estiver sentindo alguma coisa que não esteja determinado na bula, né, que ela informe o farmacêutico, informe outro profissional de saúde, para que isso seja relatado para a Vigilância Sanitária. Vigilância Sanitária não, para a Anvisa. E por falar na bula, muitas pessoas mal abrem o remédio e já jogam ela fora, né? É importante guardar, né? Até para acompanhar essa questão dos efeitos colaterais, para saber de quanto em quanto tempo, quais são os sintomas dali para frente, Beto? É importante, mas a bula, assim, às vezes tem umas letrinhas tão pequenininhas, né, que fica difícil a gente acabar lendo. Então, cabe ao profissional, né, quando ela for buscar o medicamento, que ele faça a dispensação e essa orientação, para que a pessoa não tenha uma interpretação de forma equivocada. Porque muitas vezes a pessoa que não está se familiarizada com essa situação, ela pode pegar a bula e interpretar de outra forma. Então é importante que busque um profissional para estar fazendo esse tipo de orientação. E sempre guardar as informações, isso é importante mesmo. Até por questão de intoxicação, né? Você tenha lá, a criança ingeriu vários medicamentos. Então você tem na bula o princípio ativo descrito, né? Aí já procura a unidade de saúde, né? Já fala o que aconteceu. Isso, já leva toda a bula descrita, e às vezes o profissional vai entrar em contato com o Ciatox para ver questão de toxicidade, para ver o que ele pode estar fazendo. Né? Então é importante, sim. Mas não pensar que a bula vai servir como uma forma dele se orientar. Né? Porque muitas vezes ele pode interpretar de uma forma equivocada. Tá, joia.
Beto, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem, tá? Tá joia. Pessoal, não sai daí não que a gente já volta. Estamos de volta com o Viver Bem. No programa dessa semana, a gente está falando sobre automedicação. Quem está tirando as nossas dúvidas é o Dr. Roberto Malta, ele que é coordenador dos cursos de Biomedicina e Farmácia aqui da Unifev. Beto, vamos continuar então o nosso bate-papo. Vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho. Você falou no bloco anterior sobre a questão de alguns líquidos que podem ser ingeridos ou não com a medicação. Muita gente questiona qual que é a relação em relação à bebida alcoólica. Fala então pra gente por que não se deve fazer uso de medicação ingerindo com bebida alcoólica. Bom, o álcool é uma droga lícita, e ele é depressor. Então, o uso de álcool, por exemplo, ele pode potencializar uma medicação ou ele pode suprimir o efeito dela. Se você estiver tomando uma medicação que seja estimulante, o álcool pode inibir isso. E se você estiver tomando alguma medicação depressiva, o álcool pode potencializar isso. Além do mais, o álcool, junto com o paracetamol, por exemplo, ele pode causar comprometimentos hepáticos. Além de outras coisas, com o uso de antibiótico, por exemplo. Então, assim, medicamento nunca deve ser tomado com álcool. E nem com café. Olha só, nem com café. Nem com café. O café é um estimulante, e tem um efeito ao contrário do álcool. Então, para algumas medicações, ele pode potencializar ou ele pode suprimir o efeito. Então, o correto é você tomar medicamento com água. Acho que a melhor coisa que a gente pode falar é medicamento, toma com água. Até suco pode interferir na medicação. Sucos que são ácidos, quando você toma com um medicamento que também é ácido, pode causar problemas no estômago. Olha só, que interessante. Então, o ideal é água. É água. Ô Beto, e aproveitando esse assunto, além de bebidas fora, tem medicações que podem interferir em outras medicações? Sim, aí nós temos um estudo de interações medicamentosas, onde um medicamento pode potencializar o outro também, ou o medicamento pode suprimir o efeito do outro. Então tem alguns medicamentos que você não pode fazer associação. E a gente sabe que, por exemplo, idosos, que são pessoas que são polimedicadas, que têm um polimedicamento, tem que ser feito um estudo de interação medicamentosa para você saber se não tem alguma ação sendo sobreposta a outra. Porque muitas vezes o que acontece? Você começa a tratar o efeito colateral de tal remédio. Então tá, o medicamento que você tomou está dando dor de cabeça. Aí você toma um analgésico para dor de cabeça. Aí esse medicamento que você tomou para dor de cabeça pode estar agredindo o estômago. E aí você vai tomar um medicamento para o estômago. E aí que começa. A hora que você vai ver, a pessoa está tomando 5 medicamentos, mas um por conta do efeito do outro. Então é importante que você procure um profissional para estar fazendo esse estudo de interação medicamentosa, caso você tome aí vários medicamentos. Em relação aos suplementos, às vitaminas, elas têm alguma alteração também em outras medicações? Também tem, por incrível que pareça. Algumas vitaminas podem comprometer, por exemplo, tem vitaminas que é a base de ácido mesmo, e aí elas podem potencializar o efeito de um medicamento que também seja ácido, agredindo o estômago. Então a gente tem que tomar um certo cuidado também. Algumas outras medicações, elas são absorvidas mais facilmente com a presença de gordura, com a presença de algumas vitaminas. Mas para cada medicamento tem que ser feita essa análise aí. Então, se você não souber e puder aumentar o intervalo de tempo entre uma medicação e o uso de vitamina, isso é importante. Porque, conforme você já disse anteriormente, existe um risco para você quando toma muitos remédios ao mesmo tempo, né? Sim, com certeza. Existe um risco dessa medicação. E aí, se a gente for pensar assim, se você tomar 5 remédios também, se você não fizer uma análise de qual que você pode tomar com qual, você passa o dia inteiro tomando comprimido. Principalmente se você for de 6 em 6 horas, com 5, você vai passar o dia inteiro, se for intervalo de tempo.
Então é importante você procurar um profissional, a pessoa procurar um profissional e orientar. E uma outra coisa, Júlia, que às vezes pode acontecer, é assim, a pessoa vai em um médico de uma especialidade com a queixa, o médico vai interpretar e vai prescrever o medicamento em algumas situações, aí depois essa pessoa vai para um outro médico de uma outra especialidade e acaba não relatando, às vezes, que ela já está tomando medicação e aquele médico não sabe, ele acaba prescrevendo outro medicamento. A hora que você vai ver, o paciente pode estar tomando 3 analgésicos, um de cada profissional, mas porque o paciente não informou essa condição. Então é importante quando você vá ao médico, você informe todas as medicações que você esteja tomando, para ele poder saber o que você está tomando. Isso é importante. Principalmente idosos, né, que como você já adiantou, fazem o uso de mais medicações. Isso, né? e às vezes o que pode acontecer também? A pessoa esquece, né? Chega lá no consultório, você está tomando alguma medicação? Eu estou tomando tal medicamento, e acho que eu estou tomando outros também. Então vai com uma listinha, com um caderninho lá e anota, tudo anotadinho, fala assim, estou tomando essas medicações aqui, porque acaba esquecendo mesmo. Tem gente que até leva uma tampinha da caixa da medicação, porque às vezes não consegue escrever, é um nome complicado, e leva a caixinha da medicação. Pode ser a caixinha ou a tampinha, né, a aba lá do medicamento, para estar escrito, né, para o profissional o que ela está tomando, isso é importante. Sim. Beto, em relação às crianças, muita gente fala que é só pegar o remédio do adulto e dar em dose menor. Como que funciona isso? Não é assim, né? Para criança, a concentração é diferente. E muitas vezes até a forma farmacêutica é diferente, né? Então, existem medicamentos que foram feitos estudos para adultos e outros foram feitos estudos para crianças também. Muitas vezes o medicamento que é feito do uso adulto, ele não teve um estudo em criança. Então, a gente corre um risco de uma toxicidade. Então, é importante que o medicamento para adultos seja utilizado em adulto. Então não dá para você, vou tomar 500 miligramas ao invés de 1 grama que é para criança. Não é assim que funciona. Até por questão de cortar comprimidos, isso é importante que a pessoa também não faça, a não ser que o comprimido esteja descrito que ele pode ser cortado. Sim. Porque às vezes a gente vê uma marquinha no meio do comprimido. E acha que pode cortar. E acha, é aqui para cortar. Não, aquela marquinha que tem no meio lá é uma forma do comprimido não se quebrar. Então a indústria faz aquilo lá, mas propositalmente, porque a garantia que tem é de que naquele comprimido que ela esteja ingerindo tem a miligrama prescrita na caixa. Quando você corta, você não tem a garantia de que naquela metade do comprimido você tem a metade da dose, porque essa medicação ela vai estar distribuída entre todos os comprimidos. Então, às vezes pode acontecer de que uma partezinha que a pessoa tomar tem uma concentração maior e outra tem uma concentração menor. A garantia de que naquela cápsula, ou naquela drágea, naquele comprimido, tem a miligrama que foi descrita na caixa. Mas o fato de você cortar, muitas vezes não garante que você vai ter o mesmo efeito da metade da dose, vamos dizer assim. Entendi. E a gente já comentou aqui que tem alguns grupos de risco, são as crianças, os idosos, mas existem alguns outros grupos de pessoas que também devem prestar atenção redobrada antes de fazer uso de uma medicação? Por exemplo, gestante, né? A gestante nunca deve tomar medicamento, aliás, nunca ninguém deve tomar, fazer a automedicação, né? E a gestante, assim, mais ainda. Existem muitos medicamentos que atravessam a barreira placentária e podem causar malformações fetais. Então, o médico que está acompanhando essa gestante, ele tem as informações para estar prescrevendo o medicamento que já foi feito um estudo, um medicamento seguro para a gestante. E ainda assim vai ser analisado muitas situações. E a complicação maior é que às vezes a pessoa está no início da gestação, não sabe que está grávida, e tomou alguma medicação. Se acontecer isso, tem que informar o médico, foi diagnosticado a gravidez, ela tem que informar se ela já tomou algumas medicações anteriormente. Isso é importante. Então, para esse grupo, é bem complicada a situação. Tem que tomar muito cuidado. E a gente tem também os diabéticos, imunossupressores, né? Como é que funciona? Tem que tomar o mesmo cuidado? Tem, diabético, né, que são, às vezes, a gente está falando assim, de parar de tomar o medicamento. A diabetes é uma doença silenciosa. Sim. E muitas vezes a pessoa começa a tomar
um antiglicemiante aí, toma 1 mês, 2 meses, já estou me sentindo melhor, estou bem. Né? Acaba não fazendo controle de glicemia também, né? E a hora que vai ver, está 300, 400, que ela parou por conta própria. Então, são grupos de pessoas que também a gente tem que ficar muito atento, assim como hipertensos também. Né? O hipertenso, muitas vezes, toma um medicamento faz 1 mês, a pressão está controladinha, ótimo. A pressão está controlada, para de tomar. E aí a pressão acaba subindo novamente. Então a pressão só está controlada por conta da medicação. Sim. Então não deve parar de tomar a medicação. Então esses grupos que têm doenças crônicas, vamos dizer assim, quem tem doença crônica tem que fazer o acompanhamento constantemente para ver se está tudo em ordem. Isso é importante. Beto, infelizmente nosso tempo acabou. Eu te agradeço imensamente. É um prazer estar aqui, batendo papo. Viu? E queria que você encerrasse deixando um recadinho para o pessoal de casa sobre esse tema tão importante que a gente discutiu aqui hoje. Então você que está em casa, lembre-se sempre de procurar um profissional da saúde para você estar se orientando com relação ao uso correto de medicamento. Então fica a dica para você. Tá joia. Obrigada, viu? Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente está de volta. Beijos e saúde!